Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Queremos dar graças a Deus por estarmos aqui nesta noite, na presença do Senhor, dando glória ao seu santo nome. Vim aqui com essa camisa rosa a pedido da doutora, para lembrar da importância, né, desse mês, câncer de prevenção, mês de prevenção ao câncer de mama, não é? Nós temos hoje em Campina Grande um serviço especializado. O Hospital do Amor de Barretos, ele realiza por mês 100 mamografias. 100 por mês. Tem 5 aparelhos na mamografia lá. Só é chegar lá, dar o nome e eles marcam a data ali, perto do lado da Igreja do Verbo da Vida. Também queremos dar glória a Deus. Nosso pastor esteve em viagem missionária, já está conosco, dando glória ao Senhor. Foi até ali a Argentina, onde está o nosso pastor Rubens, e trouxe de lá boas novas de alegria para todos nós. Meus irmãos, eu quero convidar para ler 2 textos da palavra do Senhor. Se os irmãos quiserem e puderem, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Êxodo capítulo 30, verso de número 22 em diante. Que nos diz assim, Êxodo está fácil, é o segundo livro da Bíblia, né, irmãos? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, de canela aromática, a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 rim, que era 3,5 litros. E disto farás azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os utensílios, e o castiçal com seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar de holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás, para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem. Não fareis outro semelhante a essa composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado do povo. Eu quero convidar também para nós lermos Atos, capítulo de número 2, o verso 1 a 4, que nos diz assim a palavra do Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada uma deles. O versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Podem sentar, meus irmãos.
Meus queridos irmãos, existe um princípio de uma ciência, a hermenêutica, a hermenêutica é utilizada em diversas ciências, como a hermenêutica do direito, mas existe a hermenêutica bíblica. E a regra básica da hermenêutica bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Dentro da hermenêutica, nós estudamos os tipos, os antitipos e os símbolos que apontavam para Jesus e para a obra que adviria por Cristo nosso Senhor. Porque a igreja Deus planejou, Cristo edificou e o Espírito está acompanhando. A porta de entrada para qualquer bênção espiritual na nossa vida é reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz como o único meio para a salvação eterna do homem. Não existe outro caminho. Jesus não disse, eu sou um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus não disse, eu sou uma porta. Jesus disse, eu sou a porta. Todos os caminhos não levam a Deus. Apenas um caminho leva o homem a Deus. E o nome desse caminho é Jesus. Jesus é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Logo, o ponto de partida inicial para gozarmos das delícias de Deus aqui na terra e na vida por vir é reconhecer que aquele homem de 33 anos, pregado numa cruz, entre dois ladrões, frágil, debilitado, cansado, moído pelos nossos pecados, que foi tirado ali pelas mãos dos homens, colocado em um túmulo novo, feito, esculpido em pedra, no horto que estava ali, bem próximo do Calvário, e que ao terceiro dia ressuscitou, e foi visto por mais de 500 testemunhas, e passou 40 dias andando na terra, ressuscitado. Crer nele é o passo inicial para recebermos de Deus todas as maravilhas que Ele tem para o seu povo na terra, e no porvir a vida eterna. E quem pode dar glória ao Santo de Israel por isto? Dito isto, irmão, nós temos a compreensão que tudo que foi escrito para a nossa edificação foi escrito. O Velho Testamento apontava para o Jesus que viria. O Novo Testamento fala do Jesus que veio e que voltará. O Velho Testamento, ele falou sobre Cristo, sobre a sua obra, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, através de símbolos. Cada elemento que o Senhor deu a Moisés, quando Moisés saiu, tirou o povo do Egito rumo à terra prometida, e Deus convidou Moisés para subir a um monte que fumegava, era como um vulcão, e a glória de Deus era tão intensa naquele monte, que quando Moisés desceu do monte, tiveram que cobrir o seu rosto com um véu, porque o seu rosto resplandecia a glória de Deus que estava lá em cima no monte. Aleluia. Era tão poderosa a presença de Deus ali naquele lugar, que Moisés passou 40 dias sem comer e sem beber, em cima daquele monte. Era como se ele tivesse, na presença de Deus, perdido a noção do tempo, do espaço. E a presença de Deus era tão forte ali no monte Sinai, que o Senhor disse, olha, não deixe que se aproxime homens, não deixe que se aproxime animais, porque quem se aproximar, morre. Aqui só sobe o meu servo Moisés. E Deus falava com Moisés face a face, porém Moisés não o via, por causa da nuvem, da presença de Deus. E ali Deus deu a Moisés, primeiro,
entregou-lhe as tábuas, depois pediu para que Moisés levasse tábuas e o próprio Deus escreveu. Deus deu a Moisés o modelo de como seria o tabernáculo, em que ele manifestaria a sua glória para Israel. Deus deu a medida, o comprimento, o tamanho de todos os utensílios, mas não somente disto. O Senhor também deu a Moisés a receita dos elementos sagrados que seriam utilizados para consagrar e para usar no tabernáculo. Irmãos, imagine uma substância em que a sua, aleluia, receita foi escrita pelo próprio Deus. Uma substância pensada, criada, idealizada pelo próprio Deus. Esta substância foi exatamente esta que nós lemos nesta noite. O azeite da santa unção. Mas todo elemento do Velho Testamento apontava para uma maravilha do Novo Testamento. Há uma relação direta. Assim como o sacrifício apontava para o sacrifício de Jesus, aquele animal que era oferecido em holocausto, um novilho sem mancha, um cabrito ou uma ave, apontava para o sacrifício de Jesus. A unção do Espírito aponta diretamente à unção do óleo, do azeite, aponta diretamente para a manifestação do Espírito Santo, que começou lá em Pentecostes e até hoje está em nossos dias. E quem pode glorificar o nome do Senhor? Quantos estão entendendo? Diga amém. Meus irmãos, a ordem de Deus era que Moisés pegasse 5 elementos da natureza para dele fazer um só. Um óleo, um azeite que teria como finalidade consagrar os objetos do templo. Nós hoje não consagramos mais objetos do templo, nós oramos apresentando e agradecendo a Deus, porque o templo hoje é de carne e osso. Deus não habita em templos feitos por mão humana. A habitação de Deus no Velho Testamento, onde ele manifestava a sua glória, era o templo, era o tabernáculo no deserto, depois o templo em Jerusalém. Mas hoje a casa que foi limpa pelo sangue do Cordeiro, e que virou casa de habitação do Senhor. Ele habita hoje não em templo feito por mãos humanas, ele habita em nossa vida. Nós somos os condutores da presença de Deus. Aonde nós estamos, a presença de Deus está conosco através do seu Espírito. Porque depois que ele deixou a casa limpa, através da lavagem, do sangue e da água, ele disse: vai, Espírito Santo, a casa já está limpa, faz ali a transformação, muda o status quo daquela pessoa, de condenado para salvo, produz nela a regeneração, ou seja, gera nela uma nova pessoa. Só quem faz esse milagre é Jesus através do Espírito Santo de Deus. Mas para que nós prestássemos atenção do que viria mais na frente. Um estudioso bíblico, ele disse: o óleo da unção no Antigo Testamento simboliza a presença santificadora de Deus, separando pessoas e objetos para o serviço divino. É interessante, irmãos. Eu estava lendo o livro de Êxodo esses dias, concluí, graças a Deus, mas quando eu cheguei aqui nesta parte em que Deus dá a receita do azeite da santa unção, o Senhor me fez parar, porque o texto diz que tudo aquilo que Moisés tocasse com o azeite seria santo, santíssimo.
Então, a partir da hora que o azeite batia sobre os filhos de Arão e sobre Arão, eles não eram mais pessoas comuns, eles agora eram homens santos. E o que é santo? Santo é separado. Separado para quem? Para Deus. Para fazer alguma coisa para Deus, para viver para Deus. E observe que não era todo mundo que era separado. Eram alguns que eram separados, os sacerdotes. Eu peço que os irmãos guardem isso. Eram separados. E na hora que Moisés tocava nos filhos de Arão, e em Arão, o óleo tocava neles, eles não santificavam o óleo, mas o óleo santificava. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Já está dando para os irmãos entenderem. Porque nós não santificamos o Espírito. O óleo do Espírito é quem santifica a nossa vida. Aleluia. Nós não somos separados pela nossa força. O Espírito Santo de Deus, que gera em nós prazer nas coisas celestes e ojeriza as coisas carnais. É o Espírito Santo de Deus que chega, sela, marca e diz: é de Deus, está marcado, é de Deus, está marcado. É santo porque o meu óleo do Espírito bateu nele e eu estou separando. É santo pelo meu... Aleluia. Oh, glória. É santo pelo meu Espírito, é separado. A marca da separação é o óleo, é o Espírito. Ele desce sobre nós, enche a nossa vida, está separado. Nós não pertencemos a nós mesmos, aleluia. Nós não somos nem propriedades, entenda. Nós não somos aqui, nós costumamos dizer meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo, meu amigo, meu pastor. Nada é nosso. Tudo é dele, nós somos mordomos cuidando daquilo que não é nosso. Por quê? Porque o óleo caiu na tua cabeça, caiu na minha cabeça. Estamos separados pela presença do Espírito Santo de Deus. E quem pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Agora, irmãos, preste atenção no que eu vou lhe dizer. É interessante que cada elemento que Deus mandou que fosse feito, aquele óleo sagrado, eles têm um significado espiritual para nós. Eu vou começar pelo último, pelo azeite. Irmãos, é impressionante como as coisas que Deus escolheu tem um significado tão grande para nós. Porque o azeite, ele era utilizado no Velho Testamento como alimento, como um azeite, ele bem concentrado, acendia a lâmpada, era combustível, e o azeite era colocado sobre feridas, curava feridas, era remédio. E o azeite ela era extraído através de uma prensa bem grande, que você colocava uma quantidade bem grande de azeitona, ia rodando a prensa, e ela ia imprensando as azeitonas, e ia tornando aquelas azeitonas em óleo. Mas o Senhor disse: eu não quero para mim um azeite espremido. Eu quero um azeite especial. Eu quero um azeite que ele vai ser feito com as mãos. O azeite que eu quero para mim é um azeite que você vai pegar um pequeno recipiente e você mesmo vai esmagar as azeitonas com as suas próprias mãos. Irmão, preste atenção em uma verdade. Escuta o que eu vou te dizer. Quanto mais espremia aquelas oliveiras, quanto mais espremia aquele fruto, mais azeite ela dava. Às vezes nós dizemos: eu estou em grande aperto, eu estou em grande prova, eu estou em grande dificuldade, eu já estou chegando no grau de desespero. Não se preocupe, quanto mais for espremido,
mais óleo vai sair. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? E esse processo tira óleo puro, sem mistura, pastor. Óleo pronto para ser usado por Deus. E às vezes esse óleo, ele desce dos nossos olhos como lágrima. Às vezes esse óleo é um grito de desespero. Às vezes esse óleo é uma oração pela madrugada. Às vezes esse óleo é dirigindo um carro pelas ruas, pelas estradas. E você está ali em grande agonia, em grande pranto. Mas Deus está tirando desta situação óleo, azeite, que vai servir para a tua vida, vai servir para a vida dos outros, vai servir para sarar, vai servir para iluminar e vai servir como alimento. Tu crê nisso? Levanta a tua mão nesta noite, aleluia. Se você está sendo espremido hoje, não te preocupa, amanhã é azeite puro. Deus vai tirar a carne, vai deixar só o azeite. É porque às vezes a gente está muito cheio, aquela fruta bonita, lá em cima daquela árvore, chega brilha. Os outros veem, que fruto tão bonito. Aí, espera aí, ele só é bonito por minha causa. Bota na prensa, tira azeite. Já está muito cheio, está precisando transformar carne em azeite, está precisando se doar, está precisando espalhar o que eu lhe dei. E quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Quantos de nós não já passamos pelo processo da prensa? E quantos de nós depois colhemos coisas para a vida inteira? Porque, irmãos, a Bíblia diz que Deus é aquele que faz a ferida, mas é aquele que torna a sarar. Mas sabe o que eu acho interessante? Que Deus sara a ferida, mas deixa a cicatriz. Deus sara a ferida, mas deixa a cicatriz. A cicatriz, ela não fala da ferida, a cicatriz fala da cura. Porque se não existisse cicatriz, ainda teria ferida. Então as cicatrizes que são produzidas em nós, aleluia, elas não estão falando da ferida, elas estão dizendo, eu passei por ali, mas Deus me sarou, eu estou vivo, e quem pode dar glória ao nome do Senhor? Irmãos, as cicatrizes são tão importantes, que lá em Zacarias 14, diz que quando Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras, ele vai descer com as mãos estendidas. E vão perguntar assim, que cicatrizes são essas nas tuas mãos? E ele dirá, são as cicatrizes que foram feitas na casa dos meus amigos, aleluia. Jesus é aquele que fere, mas é aquele que torna a sarar. Ele não fere para matar, ele fere para aperfeiçoar. Se hoje você está na prensa do azeite, dê glória ao nome do Senhor. Porque talvez hoje você não esteja entendendo, mas amanhã tu entenderás, e quem pode dar glória ao nome de Deus. Meus irmãos, é interessante a pedagogia divina. Porque Deus, Ele não nos diz porque nós passamos por aquilo. Deus não diz. Quando Jó foi questionar Deus, Deus lhe fez perguntas. Deus nunca disse a Jó porque ele passou por aquilo. Porque a pedagogia de Deus não é com palavras, é com atos. Deus não te ensina através do sofrimento, com palavras. Você já tem a Bíblia. Ele lhe ensina com atos, com ações. Você percebe que depois que você passa pelos desertos da vida, depois que você passa pela essa prensa que produz azeite, aleluia, feito na mão, é como se Deus te colocasse num recipiente e começasse a amassar e dói. Dói muito. Mas, pastor, Deus faz. Faz. E Ele só faz a quem ama e tem por filho. Mas o resultado disso
será azeite para a família, será azeite para os irmãos, será azeite para a tua vida. Não murmure, cante, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Se lembre que Israel, irmãos, me impressiona. Tanta coisa para Israel reclamar, foi reclamado de tubérculo, cibola. Lá no Egito nós tínhamos a cibola ácida, e quando corta, o olho chora. Eram prisioneiros, agora eram livres e foram reclamar porque não tinham cebola. Você já pensou que às vezes a gente reclama porque na nossa vida está faltando cebola, algo ácido? Por causa da murmuração, Deus fez eles andar 40 dias no deserto. Deixa eu te dar uma receita. Passa pela prova cantando, aleluia. Dando glória ao nome do Senhor. Aprenda com Jesus. Tomar a cruz é seguir caminho de morte para nós mesmos. Você não vê Jesus em um momento abrindo a boca, como o cordeiro mudo, ele foi levado. Ele é nosso exemplo, aleluia. Carrega a tua cruz, passa pela prova, agora passa cantando hinos, adorando a Ele, dando glória a Ele. Mas pastor, para você é muito fácil dizer, eu já vivi. Eu já entrei numa sala de cirurgia sem saber se ia sair. Não é assim, pastor? Cantando um hino. Que ele dirá, Deus, eu entreguei. Acho que a enfermeira está doido. Vão tirar 3 costelas dele. Ele vai ser amputado e está cantando. Aleluia. Talvez se eu tivesse entrado murmurando, eu não estaria aqui nesta noite. Eu andei cantando e estou aqui dizendo, Deus pode, Deus faz. Ele glorifique a Deus na bonança, mas também glorifique a Deus quando estiver na presença, porque Deus está passando com você. Aleluia. Mas sabe um outro elemento interessante? Deus mandou colocar a canela aromática no azeite. Deus mandou colocar o cálamo, que está em M. Orton, um grande teólogo nosso, disse, assim como o cálamo cresce em águas profundas, somos chamados a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Irmãos, é interessante o cálamo. O cálamo é uma planta aquática, mas ela cresce em águas profundas. E ela consegue vencer as correntezas da água. E ela sobe até sobre a água, não importa a profundeza, o cálamo sempre irá vencer a corrente da água. E quando você retira o cálamo, você faz dele remédio. O Senhor está nos dizendo assim, olha, você pode ter sido plantado submerso. Lá nas profundezas da água, onde ninguém vê. Porque, irmãos, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabe quem são as pessoas que mais produzem? São os anônimos. Você não vê a irmã que ora pela madrugada, você não sabe, mas tem muitas orando pela madrugada. Você não sabe o nome, não é propagado o nome da irmã que vai evangelizar no hospital da FAP. Você não sabe. Eu conheço uma senhora de idade que ela evangeliza na ala dos pacientes terminais. Existe lá na FAP uma ala que é destinado somente a pacientes terminais, que a família não tem como cuidar. Como é triste, pastor. E aquela irmã com quase 80 anos de idade está lá. E ela diz, pastor, aleluia. Às vezes a pessoa entrega a vida para Jesus morrendo nos meus braços. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? É o cálamo. Ela foi plantada em águas. Ninguém vê o trabalho dessa irmã, mas ela vai subir, aleluia. Vai passar o rio, aleluia. Não importa se os outros nos vejam. O que importa é que Deus está nos vendo. Aleluia. E aí serve para ser azeite. Aleluia. Deus também fez usando a cássia e João Crisóstomo, boca de ouro.
Um dos pais da igreja disse que a acácia nos lembra da nossa força, que vem do Espírito e nos fortalece. Eu acho interessante também, meus irmãos, um dos elementos que eu acho tão interessante, que Deus mandou fazer, o azeite, colocar no azeite, é a mirra. O óleo da mirra. Esse foi o que eu achei mais interessante. Sabe por quê? Escuta o que eu vou te dizer. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. A mirra, ela é tirada de um pequeno arbusto cheio de espinho. E sabe onde tem esse arbusto? No deserto da África. Preste atenção, um arbusto cheio de espinhos, que na seca não fica nada. Desse arbusto, Deus tira coisa boa. Aleluia. Porque às vezes não tem aquele irmão que é cheio de espinho? Tem. Você diz, meu Deus, eu não aguento, não sei como fulano aguenta. Você não sabe, mas o dono dele sabe. Irmãos, aquela planta no deserto, ela gera uma resina. Aquela resina é tirada, triturada, é feito um óleo. Aquele óleo é remédio. Ele é um óleo tão precioso que quando os magos que vieram do Oriente levaram para Jesus, o quê? Ouro, incenso e mirra. Então, talvez, quem daria valor, preste atenção e siga o meu raciocínio. Quem vai dar valor a uma árvore que nasce no deserto da África e é cheia de espinho? Quem tiraria alguma coisa boa de uma planta cheia de espinhos, nascido nos desertos da África? Ninguém. Mas o nosso Deus vê aonde ninguém vê. E o nosso Deus tira da onde ninguém pode tirar. Você pode dizer assim, está plantado em terra seca, é cheio de espinhos, mas o nosso Deus é especialista de tirar da onde não tem. Coloca no óleo, Moisés. Depois que você colocar no óleo, você vai ungir. Ungia rei, ungia sacerdote, ungia profeta. Era derramado de cima para baixo. Basta lembrar quando o Senhor disse ao juiz Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. E ele ali derramou, o azeite era derramado de cima para baixo. Era derramado na cabeça do profeta, na cabeça do rei, na cabeça do sacerdote. Diga comigo assim, mas essa história mudou. Diga assim bem forte, mas esta história mudou. Porque começou a mudar com um homem que para nascer não precisou de outro homem, só precisou de um ventre de uma mulher. Glória a Deus. Aleluia. E ele disse em uma sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Lá em Cafarnaum, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Como é o nome deste homem? Aleluia. Jesus de Nazaré, aleluia. Ele pegou aquele termo lá do Velho Testamento, o Espírito do Senhor está sobre mim. E o que é que ele me fez? Ele me ungiu, ele me separou para evangelizar os pobres, para levar boas novas aos cansados. E agora Deus feito carne, ungido pelo Espírito Santo. Aleluia. Preste atenção, irmão. Jesus não era um Deus, Jesus é e é Deus. A Bíblia diz que em Jesus habitou toda a plenitude da divindade, toda. A Bíblia diz que Jesus era a imagem visível do Deus invisível.
Mas ele disse, ele me ungiu, aleluia, aleluia, aleluia. E a unção na vida de Jesus era tão forte, que quando ele entrava na casa, que tinha uma pessoa morta, ele transformava a morte em vida. Quando ele via um cego de nascença, ele curava com saliva e terra. Aleluia. O simples toque na orla das vestes de Jesus era suficiente para curar, aleluia, enfermidades de mais de uma década. Mas o mais importante é que somente ele, naqueles dias e hoje, podia olhar para uma pessoa e dizer: perdoados estão os teus pecados. Aleluia. A tua dívida está paga, tetelestai. Aleluia. E com que foi que o Senhor pagou? Aleluia. Porque tu és ungido de Deus. Tu não és um ungido, tu és o ungido de Deus. Jesus, o Cristo ungido. Com que foi que tu pagou? Com prata, com ouro não. Paguei com sangue. Aleluia. Sangue que eu suei no Getsêmani, sangue que tiraram de mim me esbofeteando, sangue que tiraram de mim no pátio de Pilatos, quando eu sofri aquele martírio, quando colocaram a coroa de espinho, sangue quando furaram meus pés e minhas mãos, sangue que jorrou dos meus vasos sanguíneos. Esse sangue, por este sangue, eu posso te dizer, tu és salvo, 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 salvo. E quem pode dar glória ao nome do Senhor? Glória a Jesus. Agostinho, ele disse: Cristo não foi ungido com óleo visível, mas com o dom do Espírito Santo. Foi a unção por excelência. Mas agora, irmãos, Jesus, já encerrando, em Atos capítulo 2, ele inaugura uma nova era. Esta unção que estava reservada para reis, sacerdotes, profetas, e que estava em Jesus, agora ele resolveu distribuí-la, aleluia, com todos os homens. Na profecia de Joel, ele disse assim: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, aleluia. Quem aqui é feito de carne, aleluia, levanta a tua mão, aleluia. Ele não disse derramarei do meu espírito sobre alguma carne, ele disse derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Na hora que você cumpre aquela receita que eu te dei inicialmente, que você é banhado pelo sangue, que o sangue limpa a tua vida. Aquela unção que era para reis, profetas, sacerdotes, que estava sobre Jesus, ela pode chegar na tua vida. É a presença do Espírito Santo de Deus. Começou em Pentecostes. Estavam todos reunidos. Aleluia. Oh, glória. É engraçado que eles não estavam desunidos, separados. Estavam todos reunidos em uma mesma casa. Começou com 500, foi em 10 dias ficou 120. De repente, se ouviu um som de um vento veemente, um vento forte. Aleluia. Eu estou sentindo a presença desse Espírito que eu estou pregando aqui, aleluia, nesta noite. Um som de um vento veemente. E sabe o que é que me chama a atenção? Que o vento, ele circula. O vento, ele não é estático, ele não para. Se você colocar dentro de uma bola de assopro, ar, vento, qualquer coisinha ele estoura, porque vento não foi feito para viver preso, ele circula. Mas a Bíblia diz que aquele vento era diferente. Ele diz que o vento entrou e encheu toda a casa, não saiu, porque não era um vento normal. Era aquele sopro que Deus soprou no boneco de barro. E ele virou alma vivente. Agora, Jesus que soprou sobre os discípulos em João capítulo 20, estava soprando naquele cenáculo. E aqueles primeiros 120 homens, eles foram todos cheios do Espírito Santo. Aleluia. E sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Que Pedro disse na sua pregação, no dia de Pentecostes:
esta promessa é para vós. Esta promessa é para vossos filhos. Mas esta promessa é para todos quanto aqueles que hão de crer. Quem aqui creu em Jesus? Aleluia. Pois a promessa é para ti. O Espírito Santo está tocando e te separando. O Espírito Santo está tirando de você aquilo que lhe desagrada. O Espírito Santo está adornando a noiva para o casamento, está colocando o véu, está lavando ela com óleo, com especiarias, e o noivo já está às portas. A igreja é povo ungido. Aleluia, está escrito em 1 João 2:20, mas vós tendes a unção que vem do Santo, e sabeis tudo. Essa unção é o Espírito. Em você está a doçura, aleluia. Oh glória, a doçura da canela. Em você está a resistência, aleluia, do cálamo, aleluia. Em você está a glória, seja dada ao nome do Senhor, o poder curador da mirra, aleluia. Em você está o azeite batido, aleluia. Óleo, aleluia. Quando você fala, sai de você, dos seus lábios, pronuncia a palavra, sai óleo que cura as nações, sai remédio que sustenta povos, sai óleo que cura as feridas. A pregação do Evangelho transmitida pela igreja, que tem a unção que vem do Santo, é o único remédio que pode sarar esta geração que está doente, está putrefada pelo pecado, pelo ateísmo. Mas a palavra dita na hora certa é como maçãs de prata em salvas de ouro. Meus irmãos, eu vou encerrar dizendo a você: reconheça sua unção. Como crente, você é ungido pelo Espírito. Assim como o óleo ungia os profetas, sacerdotes e reis, o óleo do Espírito te unge e te santifica. Vivam a vida santificada. A unção nos separa para Deus. É ela que nos faz aceitável a Deus. A presença do Espírito é que nos faz como cheiro suave a Deus. As nossas orações embebidas desse azeite santo é que sobe como incenso às narinas de Deus. Aleluia. E Ele sente o cheiro das nossas orações lá na sala do trono e diz: eu estou entendendo, eu estou sentindo, eu estou ouvindo, e eu virei para o teu encontro com resposta. E quem pode dar glória ao nome do Senhor? Ministre com poder. Você tem a unção que vem do Santo, o Espírito Santo, e essa unção nos capacita para o serviço. Servir primeiro ao Senhor, mas depois servir como os apóstolos serviram, através dos dons do Espírito, pregando a palavra, dando testemunho, às vezes sem uma palavra na boca, como o profeta que passava em frente à casa da mulher, e ela dizia: vejo que esse é um homem santo de Deus. Aleluia, que a presença do Espírito seja assim em nossa vida, sem que haja palavras, mas que nós exaremos o bom perfume de Cristo, que nós sejamos o sal da terra, que nós sejamos a luz do mundo. Irmãos, que o azeite que foi derramado lá no Velho Testamento, e agora tem sido derramado como o Espírito Santo, ele abunde a tua casa, diga amém. Ele abunde a tua vida, aleluia. Abunde os teus negócios. Se espalhe por onde você estiver. Que o azeite na sua vida seja contagiante e que tenha o poder de influenciar e não de ser influenciado. Lembre-se, você carrega a maior riqueza de Deus aqui na terra. A riqueza de Deus não está nessas coisas aqui. A riqueza de Deus está nessa coisa aqui, chamada homem, ser humano. E que riqueza é essa? A presença do Espírito Santo de Deus. Que Simão Mágico diz: me diz quanto é. O que for eu pago.
E Pedro deu a resposta: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Não é por dinheiro, aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. A pessoa que mora na favela recebe. A pessoa que mora num bairro de classe média recebe. A pessoa que mora numa mansão recebe. A pessoa que é iletrado recebe. A pessoa que tem ensino médio recebe. O doutor recebe. A pessoa que tem dinheiro nenhum recebe. A que tem pouco recebe. A que tem muito recebe. Não é por mérito nosso, é por graça dele. O Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas, através de Jesus, nosso Senhor. Aleluia.